Muito boa noite a todos que estão conosco no Facebook, no YouTube do canal Poder Popular, acompanhando mais uma edição do Repórter Poder Popular, um programa de notícias com enfoque crítico e analítico que você acompanha todo sábado aqui no nosso canal. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, agora 7h01. Hoje, na nossa equipe, teremos mais uma vez os professores Túlio Lopes e Milton Pinheiro. Túlio é historiador, formado pela Federal de Ouro Preto, especialista em História e Cultura Política, mestre em Educação pela UFMG, atualmente estudante de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Inclusão Social da UFMG, tem experiência nas áreas de Educação, História e Atualidades, História do Brasil República, Ensino de História e Prática de Ensino de História. Boa noite, Túlio. Boa noite, Ariel. Boa noite, camaradas do canal do Jornal Poder Popular. Também conosco o Milton Pinheiro, que é cientista político, professor de Teoria Social e História Política da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, além de pesquisador em História Política na USP e jornalista. Desenvolve pesquisa nas áreas de Teoria Social e História Política Brasileira, com ênfase em esquerda revolucionária, movimento comunista, sociedade de transição, operador político, poder político e formação social brasileira. Boa noite, Milton. Mais uma vez. Opa, boa noite, um prazer estar aqui novamente com vocês e com quem está nos assistindo. Tá certo. Então vamos começar nosso programa de hoje falando da conjuntura política, né? Essa semana em que líderes partidários pediram 5 bilhões de reais em repasse para as prefeituras em troca do adiamento das eleições municipais por conta da pandemia. Semana que Queiroz negocia delação premiada com o Ministério Público, Bolsonaro cede à pressão do Congresso e estende o benefício do pagamento de auxílio emergencial por mais 2 meses, e pesquisa do Datafolha confirma que 1/3 do eleitorado, mais especificamente 32%, segundo a pesquisa do Datafolha, segue considerando a gestão Bolsonaro ótima ou boa. Começar então com o Milton, para você tecer suas considerações iniciais à luz do que aconteceu nessa semana. Olha, Ariel, como sempre em nosso país, uma semana derrota a outra e as circunstâncias da política conformam um quadro com algumas possibilidades de variação. É bom refletir no campo onde o discurso de Bolsonaro deu uma amenizada, aquele discurso voltado para as hordas do cercadinho da política, mas, objetivamente, a sua pauta continua em voga, né? A sua articulação de golpe por dentro das instituições está avançando, o parlamento consegue apenas parcas circunstâncias para operar, e nesse caso operou para que se pudesse ter algum tipo de sobrevida ao conjunto da população em estado de mais completa carência. É bom registrar que 28 mil militares receberam o auxílio do governo federal e não devolveram esse recurso. É impressionante, né? A Datafolha, desculpe, a Serpro, né? Conseguir errar, não um, dois, três, uma dezena, uma centena, mas errar 28 mil contribuições para segmentos que são do serviço público, em especial das Forças Armadas, né? Então, foi importante esse papel do parlamento, né? Bolsonaro fez, de certo modo, uma mediação entre o seu discurso anterior e esse discurso mais afirmativo nesse momento. Não podemos nos iludir com essa perspectiva, nem com esse discurso que ele faz quando encontra-se com o chefe dos poderes da República, porque o que opera, na verdade, é aquele discurso que ele verbaliza quando encontra com as hordas que o acompanham, que ele verbaliza nos seus canais midiáticos e que ele manda verbalizar através da imensa tropa de robôs que ainda deve existir pelo país. Ao lado disso, a possibilidade de delação premiada
do Queiroz é algo que talvez possa reafirmar aquilo que o parlamento não quer fazer, ou seja, discutir o processo de impeachment, pode reafirmar algo que deve contestar a leniência do Supremo Tribunal Federal diante de questões mais objetivas e concretas, e não simplesmente mandar prender um ou outro blogueiro, né? E mais especificamente com a possibilidade da esquerda criar formas e meios de intervir na conjuntura a partir de movimentações na via pública. Então, um cenário ainda que tem como uma iniciativa política o campo bolsonarista, há uma contestação de frações da burguesia, que são aquelas que operam através do porta-voz Rede Globo, mas eu continuo com as mesmas preocupações, né, no cenário da política, que Bolsonaro tem um projeto de articulação de exceção, e esse projeto de articulação de exceção pode se manifestar, em especial a partir da compra do Centrão, e em particular, de certo modo, pela reaglutinação de forças, né, que saem do caráter de hordas neofascistas e ganham o caráter de falanges, a exemplo de Salazar e de Franco na Espanha. Salazar em Portugal e Franco na Espanha. São essas as preocupações iniciais. Tá certo, obrigado, Milton. Então, Túlio, teça suas considerações, por favor. Ô, Túlio, seu microfone está desligado. Desculpa. Eu tinha tirado aqui só para não atrapalhar o Milton, mas é importante destacar que a política é bastante dinâmica, né? E é importante a análise semanal aqui do canal Poder Popular para buscar nos aí identificar diversos elementos, né? O partido lançou uma nota essa semana intitulada Fora Bolsonaro, Guedes e Mourão. Nessa nota, né, em sintonia com as análises que o partido vem fazendo, ele apontou claramente, né, que a crise sanitária ela vem se expandindo no nosso país e tende aí, né, a ter uma movimentação forte aí por parte das prefeituras, dos governos estaduais, de retomar algumas atividades econômicas, o que agrava cada vez mais a crise sanitária. É bom destacar que diversas atividades não pararam durante a pandemia, em nenhum momento durante a quarentena estipulada aí por diversos governos, né, principalmente de determinados setores, como a mineração, como a agroindústria, que, ao contrário, né, expandiram suas atividades durante o período aí da quarentena, da pandemia. Essa movimentação do Bolsonaro, né, de forma até habilidosa de estar buscando incorporar o Centrão, ela garante aí que o processo de impeachment, né, os diversos processos de impeachment, não avancem, né, e ele consegue aí ampliar uma base de apoio e sustentação ao seu governo. Cabe destacar que o novo ministro da Educação, ele também é um militar, é o 9º militar no governo Bolsonaro, o que reforça, né, o caráter autoritário e a potencialidade, né, que tem esse governo de ameaçar cada vez mais as liberdades democráticas. Se dependesse do Bolsonaro, claramente ele traria muitos milicianos e diversos mais militares ainda para o governo, daria um autogolpe, fecharia o Congresso, o STF, ia proibir os partidos comunistas, né, principalmente o PCB, criminalizava os movimentos sociais. Tem uma disputa do interior da ordem burguesa, né? Essa disputa, nós temos que ficar bem claro que, mesmo que Temer, Fernando Henrique Cardoso, Sarney, pontualmente tenham diferenças com Bolsonaro, não são nossos aliados. Representam o que tem de pior na política nacional. Apesar, né, que tem aquele ditado, tudo que é ruim pode piorar, eles foram aqueles responsáveis pelo quadro atual, né? Fomentaram e abriram espaço para esse governo ultraliberal e autoritário que é a marca característica do governo Bolsonaro.
Ele tem a sua base sólida, que conta com o apoio aí de grupos fundamentalistas, cristãos, principalmente também do setores militares, a maioria, ao que parece, e também do pessoal do agronegócio, principalmente vinculado aí à perspectiva, né, da agroindústria, do agronegócio, que é muito forte, essa base tem uma presença marcante no Congresso Nacional, diversas prefeituras e governos estaduais. Cabe destacar que o isolamento social é cada vez mais necessário, um período aí que está agravando os casos do Covid, e que é fundamental também, né, a defesa de políticas que garantam a vida do trabalhador, né, principalmente o trabalho. Né, a ameaça é constante, a ameaça contra os trabalhadores. Em diversos locais já se observa demissões em massa, fechamento de indústrias, de postos de trabalho, além da redução de salários, redução de direitos. E também nessa semana, acho que foi uma questão muito importante, foi a tentativa aí, né, de avançar no projeto de lei que garante, né, o projeto de lei 4162, a privatização da água. Aqui em Minas, só para a gente ter ideia, Milton, Ariel, aqui em Minas, né, o governo Zema já tinha apresentado essa proposta já de privatização da Copasa. Cabe destacar que no Brasil atual, 16 milhões de pessoas não têm água potável. E o governo ultraliberal quer privatizar as águas, né, das empresas que ainda não foram privatizadas. Isso é um absurdo, devemos lutar contra a privatização, e foi absurda também a posição dos senadores vinculados ao Partido Democrático Trabalhista, né? Leonel Brizola estaria muito chateado com essa postura desse setor do PDT aí, que está rezando a cartilha neoliberal. Olha que Leonel Brizola não era socialista, não era comunista, mas que tinha posições importantes naquele momento histórico. Um outro elemento que é importante destacar também, né, que a luta popular ela segue nas ruas. Tivemos manifestações no domingo passado, teremos novas manifestações no próximo domingo e atos específicos também, como o ato dos trabalhadores da saúde em defesa do SUS, que é cada vez mais necessário, né, darmos visibilidade a essas lutas que acontecem no Brasil e tendem a se intensificar nos próximos meses, nesse próximo ciclo de lutas. A princípio é só isso, camarada. Ariel? Foi um princípio que, inclusive, antecipou várias questões que a gente ainda vai tratar. Tá certo, Túlio, obrigado. Então, dando sequência aqui à nossa pauta, então, né? Essa primeira foi mais um panorama que a gente fez do que aconteceu de importante nessa semana, né? Vamos entrar agora, então, em uma pauta mais específica. Vamos falar das movimentações políticas, né, na sociedade civil que aconteceram durante essa semana. Na noite de ontem, então, por exemplo, aconteceu uma plenária virtual do movimento Direitos Já, reunindo um amplo escopo de lideranças de centro-esquerda a centro-direita, que se opõem ao governo Bolsonaro. Participaram figuras como Guilherme Boulos, Ciro Gomes, Marina Silva, Fernando Haddad, Flávio Dino, Camilo Santana, né, governador do Ceará, Wellington Dias, governador do Piauí, ambos do PT, Gilberto Gil e Drauzio Varela. Né, esses do campo ali da centro-esquerda. E pela centro-direita tivemos a presença aí de figuras como Luciano Huck, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin e Eduardo Leite, sendo que Michel Temer, Sérgio Moro, Dias Toffoli e José Sarney também foram convidados, mas desistiram de participar. Enquanto isso, aconteceu na tarde de hoje, de sábado, uma plenária virtual do Fórum em Defesa dos Direitos e Liberdades Democráticas, que agrega sindicatos, movimentos populares, antifascistas e de juventude, torcidas organizadas antifascistas, partidos como PCB, PSOL, e a ideia do movimento é lutar contra a retirada de direitos sociais trabalhistas, pela derrubada do governo Bolsonaro-Mourão, e também contra as reformas da Previdência trabalhistas, o fim do teto de gastos, e, sobretudo, tendo em vista reorganizar a classe trabalhadora sob um projeto estratégico de construção do poder popular.
A plenária ocorre na mesma semana em que está sendo articulada a primeira greve nacional de entregadores de aplicativo, no dia 1º de julho, essa quarta-feira, que promete ser histórica e mobilizar entregadores de todo o país, das plataformas Rappi, Uber Eats, iFood, Log e James. No entanto, essa semana também, né, do lado da classe trabalhadora, tivemos a triste notícia da demissão de 398 empregados da linha de montagem da Nissan na fábrica de Resende, no Rio de Janeiro, mostrando as agruras que a classe trabalhadora vem sofrendo durante essa pandemia. Então, diante desse cenário, né, de um lado, essa frente amplíssima, com figuras ali dos partidos da ordem, digamos assim, da esquerda, com figuras aí como Huck, Moro, Maia, FHC, de um lado. De outro, a classe trabalhadora tentando construir suas formas e instâncias autônomas de luta, né, através do Fórum em Defesa das Liberdades Democráticas. E da classe no chão de fábrica sentindo os efeitos da pandemia, né, como as demissões que a Nissan fez semana passada, como a gente já tinha trazido, né, o aumento estrondoso no número de casos dentro de empresas que não paralisaram durante a pandemia. Eu trouxe o exemplo da BRF, o Túlio falou de uma empresa em Betim, lá em Minas Gerais, né? Eu gostaria que, à luz desses últimos acontecimentos, sobretudo focando na plenária do fórum, em que tanto o Túlio quanto o Milton estivessem presentes, vocês fizessem, então, uma análise, começando pelo Milton. Seria importante a gente, para além da dinâmica da conjuntura, e a dinâmica da conjuntura é extremamente restrita, para a gente não achar que a conjuntura, ao noticiar informações, ela modifica a relação de força, né? Isso não ocorre, isso é uma visão liberal do processo de relação de força. Precisa situar algumas questões para além dessas pautas específicas. A primeira questão é que Bolsonaro tem uma base social de operação da política e tem uma base ideológica. Como é que a gente pode distinguir algo que está tão próximo e, do ponto de vista do pensamento marxista, não deveria ter essa distinção? A primeira observação, que a base social que opera, de certo modo, a qualificação de um projeto que ele representa, né? No caso de Bolsonaro, é aquela base social que não tem nenhum problema com o dólar alto, né? Não tem vinculação com o consumo de massa e que deseja um Estado extremamente aberto às ponderações das diversas frações da burguesia. Essa é uma particularidade. Para outra dimensão, você tem uma base ideológica, né, articulada com aquilo que é o que tem de pior no senso comum e que, por vezes, se manifesta, do ponto de vista político, em contradição com seus interesses, né? Então, tem um conjunto de massas populares, não cristãs, mas neopentecostais, né, extremamente atrasada, né, com relativa formação obscurantista, que é feita, na verdade, pelas igrejas neopentecostais do comércio, né, da teologia da prosperidade, essa teologia que surgiu no sul dos Estados Unidos, que chegou ao Brasil de forma muito forte, através do que chamamos de Igreja Universal do Reino de Deus, das diversas confecções da Assembleia de Deus, as federações internas à Assembleia de Deus. Ao lado disso, segmentos da burguesia que se veem representados pelo governo, até mesmo quando o governo não lhe representa. Então, o ódio de classe, de segmentos, né, da classe média racista, citando a pequena burguesia racista, e segmentos de frações da burguesia, no desenvolvimento do ódio de classe, operam, inclusive, contra os seus interesses, né? Isso pode ser denotativo do comportamento dessas frações da burguesia, que estavam bastante privilegiadas nos governos Lula e Dilma, e, no entanto, operaram a dinâmica do golpe de 2016. Essa é uma particularidade. A segunda particularidade, que nos interessa bastante, é estabelecer que está se construindo diversos campos, né? Primeiro, o governo opera num campo específico, opera no campo, né, das hordas neopentecostais,
opera no campo das hordas, do cercadinho da política, constituída como falanges para atuar em movimentos, né, que podem ser considerados movimentos ligados a exercício de força, e também, objetivamente, em segmentos que estão dentro do Estado brasileiro, de uma forma geral, tanto faz que seja a União, ou os estados, e até mesmo municípios, e aí se constituem enquanto partidos que executam um processo de golpe dentro das instituições. A Polícia Militar, independente do governador ser ou não de partidos um pouco mais para centro-esquerda, opera com a extrema autonomia no massacre às populações periféricas, em especial a população negra, a juventude negra, da periferia das grandes cidades em qualquer parte do Brasil. Então, esse é um campo que confecciona, né, para além da fake news, para além da operação do autogolpe, para além de diversos movimentos, confecciona uma dimensão. Do ponto de vista da oposição a isso, nós precisamos fazer a distinção, para que a gente não caia nas armadilhas da luta de classes, em especial da vulgata da frente ampla. Frente ampla não é frente única. O que nós precisamos é uma frente única que congregue, né, as organizações da classe trabalhadora, a esquerda revolucionária, partidos, né, que, de certo modo, têm um discurso de conciliação, mas são considerados ainda uma particularidade de esquerda, nem que seja a centro-esquerda brasileira, exemplo do PT, do PCdoB, né, descarto outras dimensões, como PDT e PSB, que são federações de interesses pelo Brasil, às vezes no Estado, por exemplo, a Bahia, o PSB é um partido de centro-esquerda. O PSB em São Paulo é o Márcio França, que é um cidadão de centro-direita. Então, você tem que tirar de cena essa particularidade, né, desses partidos como o PDT, como o PSB, e algumas agências particulares que aqui no Brasil são chamadas de partidos. Então, a gente precisa, objetivamente, analisar a partir desse quadro, entender que a luta, o enfrentamento às decisões contra a classe trabalhadora, que são efetivadas no parlamento, decisões contra a classe trabalhadora, que são confirmadas na justiça, seja ela a justiça do trabalho, a justiça federal e a justiça, do ponto de vista das comarcas estaduais, se a gente pode falar assim, nos tribunais superiores dos estados, né? Você tem, objetivamente, um leque de campos para as lutas, e nós temos que ter clareza, nitidez, para entender que o projeto que representa aquela confecção de centro-direita e de direita que se reuniu ontem está em contraposição a esse campo. É uma articulação de frente única, é uma articulação pela construção de um encontro nacional das classes trabalhadoras, o ENCLAT, que pode articular, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político, uma contraposição, uma mudança na relação de força no Brasil a partir não só das entidades da classe trabalhadora, das organizações das classes trabalhadoras, dos partidos, né, que operam na dinâmica da luta de classe, um outro patamar de confronto, objetivamente, dentro da sociedade brasileira, muito necessária para fazer esse enfrentamento à postura do governo do agitador fascista Jair Bolsonaro. É isso. Obrigado, Milton. Chamar Túlio, então, para você fazer seus comentários. Pois bem, Ariel, muito boa a análise do camarada Milton. Agora, é importante destacar, né, que a unidade de ação, a mais ampla unidade de ação contra o governo Bolsonaro, ela é importante. Mas devemos discutir, né, alguns eixos que são fundamentais, né? O PCB vem dialogando com diversas forças, né, que até forças do campo democrático popular, mas em torno de alguns eixos fundamentais. O primeiro deles é a luta contra as privatizações. Não podemos deixar que o governo siga com essa agenda, né, o governo Bolsonaro, Mourão, Guedes, siga com essa agenda de privatização das empresas estatais, como já foi anunciada
aí recentemente a privatização das águas, mas também a privatização dos Correios. Aí mandar um abraço aos companheiros e companheiras da unidade classista, da LPS, da Intersindical, que constrói a luta dos Correios, a luta dos bancários também, a privatização, aí que está se desenhando, a privatização do Banco do Brasil, que foi anunciada até naquela festa, né, dos ministros do Bolsonaro, assim como também a privatização da Petrobras, né, principalmente em diversas unidades do Nordeste, aqui na região Centro-Sul, principalmente Betim, Minas Gerais, a privatização da refinaria Gabriel Passos, que está sendo anunciada. A luta contra a privatização ela é fundamental. Não podemos abrir espaço para nenhum tipo, né, de rebaixamento dessa pauta, né, que é uma pauta fundamental. A luta contra a privatização e até, né, mais para frente tentar avançar na luta pela reestatização sob controle dos trabalhadores da pauta, né, das empresas públicas privatizadas. Outro aspecto diz respeito à luta pela defesa dos direitos. Lamentavelmente, o governo vem apresentando aí uma ajuda para os governos estaduais em troca de reformas da Previdência dos servidores públicos estaduais. Diversos governos, inclusive governos do campo democrático popular, né, que estão aceitando essa pauta, né, de reforma da Previdência estadual. Não bastasse, né, a reforma da Previdência que foi apresentada, querem agora a reforma da Previdência, como é o caso aqui de Minas, como é o caso de São Paulo e outros estados do Nordeste. Devemos defender os direitos da classe trabalhadora, tanto no campo da educação, da saúde pública, no campo aí dos direitos das mulheres, povos originários, povos indígenas, população negra. Devemos defender os direitos da classe trabalhadora. Nenhum direito a menos. Não dá para fazer aliança com o Maia, por exemplo, que retira direitos dos trabalhadores. Nenhuma aliança também com aqueles que defenderam a reforma da Previdência, a reforma da trabalhista, e querem retirar o direito dos trabalhadores. E outro aspecto, a luta por defesa das liberdades democráticas, a luta contra a criminalização dos movimentos sociais, essa pauta fundamental. A aliança que se dá nas ruas, nas lutas, ela tem que buscar cada vez mais incorporar esses elementos, principalmente os elementos que fazem parte aí da luta do povo trabalhador brasileiro, também, né, da juventude e dos movimentos populares. Lamentavelmente, uma parte da esquerda brasileira, alguns falam que é centro-esquerda, mas também setores da esquerda socialista, pensam que é o momento de unir com todos aqueles que fazem oposição ao Bolsonaro. Em alguns casos, por exemplo, deixam a luta contra o governo Dória, a luta contra o governo Zema, do Partido Novo aqui de Minas Gerais, de lado, porque o importante é derrotar o Bolsonaro e depois ver o que vai dar. Não, devemos pensar estrategicamente, como falava, né, ou como colocava o Lukács, tentando não cair no taticismo. Devemos buscar construir a unidade de ação contra o governo Bolsonaro, Mourão e Guedes, por isso que o partido está defendendo a palavra de ordem, fora Bolsonaro, Mourão e Guedes, e buscar construir uma alternativa popular. Baseado, eu acho que esses três eixos são importantes, contra privatizações, defesa dos direitos e defesa também das liberdades democráticas, mas podemos, e acho que devemos, pensar, né, com o objetivo de uma construção de um processo revolucionário no nosso país, que é necessário. Cada vez mais a miséria está muito forte e a proposta ultraliberal, como eu coloquei na questão das águas, no momento que o Brasil tem 16 milhões de pessoas sem água potável, é privatizar as águas. No momento que milhares de pessoas estão desempregadas, está acontecendo demissões em massas. Acho que é importante que no momento que a crise do capitalismo ela vem avançando, né? Os dados econômicos já apontam isso, a miséria vai crescer, o desemprego está crescendo, são 5 milhões de pessoas que agora já fazem parte, né, pessoas que estão no campo dos desocupados, né, aumentou 5 milhões, e é um momento que nós devemos pensar estrategicamente o processo revolucionário do nosso país, né, tendo em vista aí as necessárias transformações políticas, econômicas, sociais, culturais que o povo trabalhador brasileiro necessita, para romper com esse atual quadro, né, essa atual crise que vive nosso país, que vem antes do coronavírus e está sendo agravada cada vez mais. Nesse sentido,
Eu acho que o fórum que foi realizado, a segunda plenária nacional que foi realizada pelo Fórum Sindical Popular da Juventude hoje, ele aponta nessa direção, de construção da resistência contra os ataques dos governos ultraliberais e autoritários, mas buscando construir uma alternativa para a classe trabalhadora, para a juventude do nosso país. Né? Aponta a necessidade de reorganização da classe trabalhadora. Para além desses atos de frente democrática, como estão sendo frente ampla, né, em defesa da democracia, mas sem caracterizar bem qual democracia, né? Democracia com Temer, Sarney, não dá. Né? Não dá para a gente pensar uma democracia com aqueles que recentemente até golpearam a democracia e atacam frequentemente os trabalhadores. Mas também no campo do mundo do trabalho, não dá também para ter alianças com centrais sindicais da direita que defendem, por princípio, a conciliação entre capital e trabalho. Um exemplo é o Fórum das Centrais Sindicais, que agregava aí, né, CUT, com lutas, a CTB, as intersindicais, com o GT, Força Sindical, Nova Central Sindical dos Trabalhadores, que tem como princípio o pacto entre capital e trabalho. Ela se apresenta, por exemplo, a UGT como uma central que vai promover esse pacto, que vai promover a junção entre capital e trabalho. Esse fórum mostrou, né, todas as suas debilidades, principalmente na luta da classe trabalhadora. Cabe destacar duas ações. Né? Quando eles flexibilizaram na luta contra a reforma sindical e trabalhista, né, principalmente a reforma trabalhista, apostaram em negociações com o governo do Temer, né, que agora está do lado da democracia, isso é um absurdo. Eu não aguento falar, né, Temer, nós gritamos tanto fora Temer para agora incorporar Temer em qualquer luta da classe trabalhadora. Isso é uma excrescência da política nacional. Agora vamos lá. Nessa questão aí do fórum, né, o Fórum das Centrais Sindicais não conseguiu promover nenhuma luta efetiva contra a reforma trabalhista em 2017. E contra a reforma da Previdência também buscaram negociações, buscaram uma versão mais soft da reforma da Previdência. Precisamos reorganizar o movimento sindical classista no nosso país. Nesse sentido, que veio a construção do Fórum Sindical e Popular, que deu um passo avançadíssimo agora, recentemente, porque conseguiu, além de consolidar essa articulação de diversas entidades nacionais, conseguiu também criar raízes nos estados em diversas categorias profissionais, que tem como objetivo reorganizar a classe trabalhadora, construir um encontro nacional da classe trabalhadora, fortalecer o movimento sindical classista e garantir aí também o protagonismo do proletariado cada vez mais necessário nessa conjuntura. Repito, vamos construir a unidade de ação com diversos setores, mas devemos pensar estrategicamente, pensar a construção de uma alternativa popular, tendo como objetivo estratégico a construção do poder popular e a revolução socialista necessária no nosso país. Tá certo. Muito obrigado, Túlio, pela sua intervenção. Você já deu um ensejo aí para a próxima pauta, quando você tocou no assunto das privatizações, né, das empresas, porque o próximo assunto é justamente falar sobre o projeto de lei 4.162/19, que foi aprovado pelo Senado na última quarta-feira. Esse projeto de lei ele autoriza a concessão para a iniciativa privada das redes de tratamento, fornecimento e coleta de água e esgoto nas cidades brasileiras. O projeto foi idealizado ainda no governo Temer, quando o ex-presidente expediu a medida provisória 868, que enfrentou grande resistência dos trabalhadores urbanitários pelo país e acabou caducando. No entanto, no final do ano passado, o governo enviou novamente o mesmo projeto para a Câmara, onde foi aprovado e, nesta última quarta-feira, em meio à pandemia e dificuldade de mobilização dos trabalhadores, a medida foi aprovada no Senado em votação remota, contando com votos, inclusive, de partidos aí da centro-esquerda como o PDT. A medida é considerada uma vitória por Paulo Guedes, que aposta na enorme defasagem na prestação de serviços de saneamento básico no país, né? Como o Túlio falou, 16 milhões de pessoas não têm água tratada e na coleta de esgoto é um número ainda pior, de 100 milhões de brasileiros que não têm coleta de esgoto. Né? Então aí o Paulo Guedes aposta na privatização de serviço como uma maneira
de atrair investimentos privados nas aproximações que o governo fará com o mercado, que intensificará depois da pandemia, uma vez que o governo vai precisar refinanciar a sua dívida pública e, naturalmente, vai se aproximar do mercado com promessas ainda maiores de concessões e destruição do serviço público, enxugamento do gasto público, etc. Coisas que a gente já vem vendo há muitos e muitos anos, né? Desde os governos petistas, mais aprofundado com o governo Temer e agora Bolsonaro. E o relator do texto aprovado no Senado, Tasso Gereissati, senador do PSDB lá de Ceará, afirmou que o país necessita de 750 bilhões de reais em investimentos para garantir que, até 2033, ou seja, daqui a 13 anos, o fornecimento de água potável chegue a 99% da população e a coleta de esgoto a 90%. No entanto, representantes das próprias empresas privadas do setor, ouvidas pela Folha de São Paulo, não se mostraram muito confiantes com a legislação. Primeiro porque, na visão delas, os trâmites jurídicos, até que os trâmites jurídicos sejam finalizados, as primeiras licitações só começarão a ocorrer em 2023. E segundo, porque na visão do setor privado, a nova legislação não deixou claro como o Estado pagará por reajustes nos preços dos contratos que surgirem durante as obras. Do ponto de vista dos trabalhadores do setor e dos usuários, a privatização vai levar ao encarecimento da conta sem contrapartida em melhoria do serviço, como já ocorre com as companhias de luz em diversos estados brasileiros, por exemplo, e também vai levar à demissão e precarização dos contratos e condições de trabalho dos urbanitários. Então, a gente tem esse cenário exposto. Eu vou passar a palavra para os nossos comentaristas, né? E só trazer também uma informação de que no Chile, país aí que a gente falou muito nos últimos anos, né, por conta da reforma da Previdência, que é um país que já, durante a ditadura pinochetista, implementou aí um projeto profundo de reforma do Estado, né, de acordo com os ditames da Escola de Chicago, é um país onde a água é privatizada. E lá, as famílias pobres precisam escolher entre pagar água para consumo próprio ou então, no caso de pequenos agricultores, por exemplo, em pagar água para irrigar suas plantações, né? Então, eu vou começar chamando o Milton para você comentar sobre esse cenário que a gente vem vivenciando aqui a partir das informações trazidas. Ariel, eu vou voltar um pouquinho à questão anterior e depois, na conclusão, entro nessa questão desse projeto do comércio da água, que foi coordenado pelo senador Tasso Gereissati, que é um dos principais acionistas da Coca-Cola no Brasil, né? Veja só, a diversidade da Frente Ampla, ela não contempla posições sobre os direitos, né? A gente precisa examinar isso porque você encontra postagens de militantes do PSOL, né? Em especial um determinado militante do PSOL em São Paulo, que ele acha que é importante aquela frente ampla no enfrentamento da direita e do governo, né? Então, é bom deixar muito nítido que essa frente ampla, ela não contempla a unidade de ação com os interesses dos trabalhadores. Então, essa frente ampla não tem sentido de existir nessa confecção que estamos pensando. A segunda questão é que existe um pensamento nacional desenvolvimentista que pensa em articular, né, a reconstrução nacional a partir de projetos que fortaleçam as empresas no Brasil, que possibilitem o emprego e não passa, na verdade, reconfecção de um projeto nos moldes do pensamento burgopetista, do projeto da conciliação de classe, e que eu chamo a atenção para que segmentos importantes da esquerda revolucionária não se sintam seduzidas por esse tipo de circunstância, né? A outra observação é que, na minha compreensão, não deve existir nenhuma possibilidade de aliança com os segmentos golpistas de 2016. Não existe direita democrática, né? Nem aqui, em nenhuma parte do mundo. Existe direita que, insatisfeita com a relação de força dentro do bloco do poder, manifesta comportamento oposicionista circunstancialmente.
mas objetivamente não estão fora do projeto da burguesia, nem são outsiders nesse projeto atual que nós estamos discutindo. Portanto, essa direita, né, que articulou a reforma da Previdência, dizendo que ia contribuir para os investimentos do Estado, derrotou o Estado. Essa direita, né, que confeccionou a reforma trabalhista, dizendo que ia gerar uma quantidade absurda de emprego, nós passamos a ter desemprego. Essa direita que quer fazer a reforma administrativa para derrotar o serviço público, né, inclusive agora contou com o apoio dos grandes jornais, ou seja, o Globo, o Estadão, a Folha, que fizeram editorial a favor da redução de salário dos funcionários públicos, diante da medida tomada pelo Supremo, de que era anticonstitucional diminuir salários daqueles que já têm uma situação determinada do ponto de vista da legalidade. Então, não podemos falar em democracia no abstrato. Essa democracia não nos interessa. Isso é um exercício de retórica para os liberais mais arraigados, né? A gente tem que falar do ponto de vista das liberdades democráticas, do ponto de vista do combate ao fascismo, do ponto de vista do combate à burguesia, o que é que interessa os trabalhadores. E aí, o projeto nacional que interessa os trabalhadores é a estatização daquilo que foi privatizado. É a discussão dos ramos básicos da economia em atendimento aos interesses dos trabalhadores, né? Eu fico preocupado porque, em 1985, o Pacto Prussiano, a Via Prussiana articulada no Brasil, inclusive teve um problema muito especial, que diversos setores achavam que poderíamos, se não cedêssemos a esse barco do Pacto da Via Prussiana, as tropas de Silvio Frota e generais daquela estirpe poderiam recrudescer e impedir a transição. Ou seja, essa natureza é a mesma natureza de hoje, ou seja, a presença do fascismo, a confecção do neofascismo, não nos permite, entendeu, repactuar o campo de alianças e desagregar o sentido da frente única. Se o campo das organizações de trabalhadores, da esquerda revolucionária, da centro-esquerda, né, que se estabelece no PT, no PCdoB, tiverem convictos nesse pedaço, nós teremos um enfrentamento extremamente importante no campo e na cidade para mudar a relação de força que existe no Brasil. E entender um pouco mais, entender que as lutas específicas, que às vezes galvanizam a conjuntura, né? A luta antirracista, a luta pelas questões da educação, a luta pelas questões do combate ao massacre na periferia, as lutas das mulheres, né? As questões que atingem as opressões no sentido do LGBT ser, de certo modo, atacado na sua relação de trabalho, na sua relação de vida, se ela não conseguir se relacionar com um projeto estratégico, ela é facilmente cooptável na ordem da política pública, na emergência do Estado burguês, e volta aos parâmetros anteriores, apenas com alguns pontos que podem, de certo modo, coibir os excessos no processo, né? Então, essa é a natureza da conjuntura, com pequenas manifestações na relação de força, com apresentações daquilo que a imprensa quer dirigir na interpretação do senso comum, mas é bom estabelecer alguns parâmetros para marchar nela. E detalhando o que você entrou no mérito, que é o projeto de lei sobre a água, nada de novo no front, né? Na Bahia, o governador do PT abriu o capital da Embasa, a empresa de saneamento básico do estado da Bahia. Existiam projetos de privatização de água anteriormente. Então, é um projeto burguês que está sendo levado a cabo por frações da burguesia interessadas nessa questão. Tasso Gereissati é o exemplo concreto disso. E não tenho nenhuma surpresa, né, de militantes, não é se é que podemos dizer isso, ou personagens do PDT, do PSB, votarem a favor desse novo processo de privatização. São interesses econômicos, né?
E esses partidos não são partidos ideológicos do ponto de vista da esquerda ou da centro-esquerda, né? São partidos do negócio, são partidos do balcão da pequena política. Então, o que é Ciro Gomes? Uma pessoa que já passou por quase uma dezena de partidos. Examine o comportamento de Ciro Gomes na prefeitura de Fortaleza e no governo do estado do Ceará, né? Penso que é Camilo Santana, que é um braço de Ciro Gomes dentro do PT. E aí você pode examinar pelo Brasil afora. Então, a gente não pode ficar surpreso com a lógica da pequena política, que é setores da social-democracia extremamente rebaixada, tem no Brasil, né? Porque eu considero o Ciro Gomes um quadro da centro-direita, com um discurso extremamente retrógrado e violento, inclusive, em alguns momentos, do ponto de vista do discurso e do confronto de ideias. Então, o Brasil tem o aquífero Guarani, que é a maior concentração de água do mundo, né? Hoje eu vi reportagens dizendo que aqui no Brasil poderia se produzir água para boa parte do mundo, não só para os brasileiros. No entanto, né, ainda só no estado do Ceará, falta água para quase 12 milhões, aliás, desculpe, só no Nordeste, falta água para quase 12 milhões de pessoas beber, se higienizar e trabalhar na agricultura de subsistência. Então, é um golpe muito forte, planejado, articulado, mas nada de novo no front. As pessoas precisam entender que a lógica é da luta capital-trabalho. E vocês acham que Ciro Gomes, seu irmão, e esses parlamentares desses partidos da lógica da federação de interesses estão de que lado? Estão do lado do capital. Inclusive porque tem o que ganhar nesses processos de disputa por espaços econômicos. É isso. Muito obrigado, Milton. Antes de passar para o Túlio, só trazer um dado que eu lembrava de cabeça e eu fui checar e confirmar aqui. Mas o estado do Amapá, por exemplo, na região norte, é o pior estado do Brasil em questão de cobertura de água e esgoto, né? Só 34% da população amapaense tem água potável e 3,8% do povo amapaense recebe coleta de esgoto tratado em casa, né? Então eu vou passar para o Túlio, e eu acho que é importante também a gente lembrar, né, de que a gente vem vindo nos últimos anos aí constantes ameaças, constantes notícias dizendo do interesse da Nestlé, por exemplo, no aquífero Guarani, né, tudo. Interesse das grandes empresas multinacionais em torno da questão da água. Eu me lembro até de uma coisa que eu escutava muito quando eu ainda estava lá no ensino fundamental, lá para 2005, 2006, 2007, que falavam que porque a Terceira Guerra Mundial vai ser em torno da briga pela água. E eu acho que esse PL da privatização da água demonstra um pouco isso, né? É apenas os interesses econômicos lutando para ganhar mais. Tanto que quando a gente olha o que eles disseram na entrevista da Folha de São Paulo, que é um dos principais veículos, né, da burguesia, eles falam que eles se preocupam com a capacidade do Estado em financiar as concessões. Eles não estão preocupados em investir, mas no quanto que o Estado tem capacidade de pagar para que eles administrem o serviço, né? Mas Ariel, é um absurdo, né, essa proposta, ainda mais num momento que se intensifica a crise sanitária em nosso país, né? Cabe destacar que são diversas epidemias que já ocorrem em nosso país. A barbárie se manifesta no cotidiano da vida de milhares de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, entendeu? É muito forte essa presença aí, né, do ataque constante contra a classe trabalhadora. No caso aí da água, a água no ditado popular, tipo uma fonte da vida, é fundamental para a existência de diversos povos originários e a população, principalmente o pessoal da agricultura, a turma, o pessoal, né, do Nordeste, como bem colocou o Milton, necessitam diretamente dessa questão. Eu gostaria de resgatar o que foram, né, as privatizações em nosso país, né, principalmente aí destacar o caso da Companhia Vale do Rio Doce, que hoje chama Vale. A Vale, que foi privatizada durante o governo Fernando Henrique Cardoso em 1997, ela ocasionou, além das demissões,
e junto com a privatização da Vale também, a privatização das redes ferroviárias, né, que faziam parte do complexo da Vale, que a Vale coordenava, a privatização ela é um dos motivos, né, do que aconteceu aqui em Minas Gerais, do crime ambiental, tanto em Mariana como também em Brumadinho, né, que destruíram aí a natureza e também mataram milhares de trabalhadores aqui, né, centenas de trabalhadores e trabalhadoras aqui em Minas Gerais. Mas essa questão é uma questão estratégica, né, que os neoliberais, né, e agora os ultraliberais, como a Escola de Chicago, do Guedes, vêm trabalhando uma perspectiva da desnacionalização, da privatização das empresas estratégicas. Claro que nós, comunistas, defendemos uma empresa estatal sob o controle dos trabalhadores, uma perspectiva aí pós-processo revolucionário, que nós consigamos que essas empresas estejam sob o controle dos trabalhadores, favorecendo aí o processo de construção, né, do Estado socialista. Mas isso, nesse momento, é fundamental a gente destacar a luta contra as privatizações. E no caso da Vale, além das mortes, né, destruição da natureza, a empresa que foi privatizada por cerca de 5 bilhões de reais, né, o Fernando Henrique Cardoso fazia uma mão levantando o que faria com os 5 bilhões, fez nada, e depois aí a empresa hoje vale mais de 200 bilhões de reais e distribuído lucro com os seus acionistas e com uma prática perversa em relação ao meio ambiente e em relação também contra os trabalhadores, né? Nesse período do coronavírus, as atividades mineratórias aqui no estado, elas ampliaram bastante, aqui em Minas Gerais, acho que no sul da Bahia também, no Pará, ampliaram bastante, e agora eles estão observando, né, que nos locais onde que tem a atividade, né, da mineração, são os locais onde que está aumentando mais, né, em relação a outras cidades, os casos do Covid-19. A privatização ela não foi só da Vale, foi também com a CSN, foi a privatização aí também, né, da Uzi Minas, da Açominas, diversos bancos públicos, né. O processo de privatização foi uma dos grandes ataques, né, dos governos neoliberais, né. E o governo, infelizmente, durante o governo Lula e do governo da Dilma também ocorreram, né, o da Dilma ficou mais característico com os leilões da Petrobras, que foram bastante comuns ali durante o governo da Dilma, né, junto com aquela aliança com o partido, com o PMDB, o Edson Lobão, a privatização, e até uma palavra de ordem do movimento era leilão é privatização, assim como também as diversas concessões das estradas, portos, aeroportos, que caminham nesse sentido da mercantilização dos serviços, da mercantilização da vida, né, que é uma tendência que o capitalismo vem apresentando, transformando tudo em mercadoria, inclusive a água, que é tido como a fonte da vida e fundamental para os povos originários, para os trabalhadores do campo, e também para a gente pensar um projeto estratégico mesmo, né, de transformação, principalmente na perspectiva da Revolução Socialista, será necessário até ações conjuntas, como o partido já vem trabalhando com outros partidos comunistas aqui da América do Sul para defender nossas riquezas frente aos ataques constantes, né, do capital e do imperialismo, cada vez mais constante nos povos, e principalmente aqui no Brasil, querendo pegar todas as nossas riquezas, né, principalmente para inviabilizar qualquer processo de superação do capitalismo dependente a partir de um processo revolucionário. Cabe destacar também que diversos movimentos sociais lutam pela reestatização, né, das empresas públicas estatais. Aqui o Comitê Popular Comitê Popular da Mineração defende a reestatização da Vale, sob controle dos trabalhadores. É uma campanha que o movimento social impulsionou através de plebiscitos populares em 2007, quando completou 10 anos. Depois, em 2017, também levantamos essa pauta novamente, que é a campanha importante, né, para a reestatização das empresas que foram privatizadas sob controle dos trabalhadores. Isso é uma pauta que
presente no movimento popular e movimento sindical, que é importante. Assim como a pauta também, né, contra as demissões, mas também para defender aí uma questão que é fundamental na atual conjuntura, a defesa do emprego, dos direitos, dos salários e também a readmissão de todos aqueles trabalhadores que estão sendo demitidos nos ataques constantes dos seus patrões, do Estado e do capital, mesmo em tempos de pandemia global. Só cabe destacar que nessa luta contra a privatização tem esse elemento mesmo de setores da esquerda que defendendo uma proposta de concessões, né? Foi muito comum essa defesa durante os governos do campo democrático popular. Nosso entendimento é uma forma, né, do neoliberalismo de apresentar uma perspectiva social liberal, um liberalismo mais suave, mais palatável, principalmente mas que garante aí o atendimento dos interesses do grande capital e do imperialismo. É importante lutar contra as privatizações. O leilão é privatização e essas concessões elas avançam na perspectiva da mercantilização do serviço, mercantilização das fontes naturais aí, diversas questões que vão no sentido aí de fortalecer essa perspectiva ultraliberal. Fundamental construir uma perspectiva, né, de uma construção de um projeto alternativo antiliberal, claramente antiliberal. Lamentavelmente, acho que também nós não podemos criar muita expectativa, uma parte hegemônica até da esquerda, da centro-esquerda, caminham por esse lado. Por isso que é importante fortalecer esse polo socialista, da esquerda socialista, fortalecer o PCB enquanto partido do povo trabalhador brasileiro, partido que vai defender aí a perspectiva dos direitos dos trabalhadores, mas além da luta por direitos, vai lutar por conquistas, por avançar em conquistas na perspectiva não só ali da emancipação política, mas também da emancipação humana, não na perspectiva só da reforma, né, mas também trilhando com o objetivo estratégico da revolução social necessária para o nosso país. Túlio, muito obrigado. Uma intervenção muito rica. Antes da gente passar para a última pauta, só fazer um comentário aqui, aproveitando o ensejo, né, em relação à Empresa Brasil de Comunicação, que é uma estatal importante, né, foi criada ali no contexto de uma disputa geopolítica, quando na época, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ofereceu para compartilhar o sinal de transmissão da Telesul com o Brasil. O Lula se opôs, mas daí, por pressão, principalmente dos movimentos sociais, trabalhadores da comunicação, acabou criando a Empresa Brasil de Comunicação e a VEDET, que é a TV Brasil Central, né? Uma TV que hoje está dentro da ideia de privatização, né, do governo federal, é do interesse do baronato da mídia brasileira que se privatize a EBC, né, da Veja, da Globo, da SBT, não tanto pela audiência, porque a EBC, a TV Brasil Central nunca foi, né, nunca teve grande audiência, mas ela representa o que de mais perto se conseguiu constituir de uma comunicação pública, né, voltada aos interesses populares, em parceria com comunidades, com o mais próximo de uma comunicação democratizada que a gente conseguiu instituir, embora tenha uma série de problemas, né? Então eu queria fazer esse adendo aqui também, porque é muito importante a defesa da Empresa Brasil Central, né? Não só da TV. Eu queria inclusive relembrar que em 2013, né, quando a Rede Globo, por exemplo, que é quem tem na época tinha, né, o monopólio da transmissão do futebol brasileiro, por exemplo, passava só a Série A e Série B, a EBC foi quem comprou o direito de transmissão da Série C e transmitiu aí para principalmente torcidas apaixonadas, né, no Norte, no Nordeste, que tem seus times ali principalmente na Série C e Série B, puderam passar a acompanhar também pela TV, né, porque até então não passava na TV, só pelo rádio, né. Então só esse adendo mesmo, antes da gente passar para a nossa última pauta. Já chegamos aqui a 1 hora, 59 minutos de live, para falar a verdade. A última pauta vai ser, mais uma vez, o tema da educação, né? Aproveitando que os nossos comentaristas, ambos são professores universitários, essa semana foi nomeado o terceiro ministro da Educação da gestão Bolsonaro, né?
o Carlos Alberto Decotelli. Ele é economista, formado pela UERJ, mestre pela Fundação Getúlio Vargas, construiu sua experiência profissional em bolsas, bancos e corretoras de valores. O professor se intitulava doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, o que foi desmentido pelo reitor da instituição. E hoje a revista Época apurou que a sua dissertação de mestrado plagiou um relatório da Comissão de Valores Mobiliários e um artigo do professor Bruno Fernandes, da Escola de Negócios da PUC do Paraná, sem citar nem indicar referências bibliográficas, o que acaba configurando plágio. Né? Então a dissertação de mestrado é plagiada. A nomeação foi criticada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, pelos sindicatos de trabalhadores, de professores, de técnicos, né? Uma nota conjunta da UNE, da UBS e da ANPG, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, também criticou a nomeação desse ministro. E a última informação sobre o novo ministro, né, Carlos Alberto Decotelli, é que ele já trabalhava na gestão Bolsonaro como presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação até agosto do ano passado, ele que também é oficial da reserva da Marinha, né, mais um militar no governo. Começar então com o Milton, falar dessa nossa pauta derradeira. Olha, camaradas, a primeira observação é que a educação continua em péssimas mãos, né? Metaforicamente falando assim. O segundo momento é registrar que esse atual ministro, ele não foge à regra dos ministros anteriores. Se as pessoas estiverem assistindo o Jornal Nacional, essa empresa de construção de senso comum da Globo tem colocado que agora foi nomeada uma pessoa técnica que não é ligada à ala ideológica. Eu gostaria de reagir a essa informação. Primeiro, essa pessoa já fazia parte do governo Bolsonaro quando foi presidente do FNDE, anteriormente. Saiu por um problema de uma licitação de 3 bilhões em questões, né, que seriam da educação. Houve um equívoco, não vou entrar no mérito, porque eu não tenho maior informação sobre isso, mas ele foi afastado do cargo naquele momento. Segundo, essa pessoa não é militar da reserva. Ele é aquele sujeito que se cadastra como CPOR e ganha uma patente de segundo tenente, né, para ficar à mercê como reservista, sem direito à remuneração, apenas usando o título para momentos especiais. Portanto, ele não é militar também, se é que isso é crédito para alguém. Terceiro, né, a Universidade Nacional de Rosário já comunicou que esse cavalheiro, ele não recebeu o título de doutor. Ele passou por lá, fez os créditos, ou seja, estudou algumas disciplinas, mas não teve capacidade intelectual suficiente para defender uma tese, até porque as pessoas compreendem, as informações estão chegando, que é difícil ele defender essa tese, já que sua dissertação é eivada de plágios, né, e de senso comum, sem nenhuma capacidade de se consolidar em nenhuma investigação científica. Então, é mais um desqualificado do ponto de vista técnico, é mais um reforço da área ideológica, ele tem relações e simpatiza com o Olavo de Carvalho, né? E é aquilo que vai continuar destruindo a educação brasileira, em especial a ciência e aquele espaço, né, específico no Brasil onde se pratica a ciência, porque a burguesia e suas agências de pesquisa não exercitam essa prática. Aqui a burguesia não tem laboratórios de pesquisas, né? Aqui as empresas da burguesia não têm laboratórios de pesquisas, né? Aqui a burguesia não consolida investimento disso. Ela vive às custas das diversas fundações de amparo, seja da FAPESP em São Paulo, da FAPESB na Bahia, do CNPq, né? Da CAPES, para que possam pegar recursos, né, para umas poucas e raras investigações que a burguesia faz em instrumentos particulares
de acumulação de capital. Então, é uma péssima indicação. Ele tem postagens na rede desqualificadas, né? Uma postagem sobre aquela senhora da Folha de São Paulo que fez um furo, ele fez o mesmo comentário ridículo do anterior ministro, né? Ele desqualifica com termos vulgares, né? Economistas da ordem, tipo Miriam Leitão, tem postagens também nesse sentido que eu já vi várias vezes, e ele não tem nenhuma capacidade técnica, nenhuma capacidade política de ser gestor no sentido mais amplo, até mesmo em um governo burguês, ele não é qualificado para isso. Então, ele reforça uma particularidade, né? Ou talvez o miliciano tenha pensado que na conjuntura de combate ao racismo, colocando uma pessoa negra teria alguma repercussão positiva para seu governo, né? Se repercussão positiva de uma pessoa negra for a mesma que ocorre com o deputado Hélio Negão, lá do Rio de Janeiro, é uma escolha que só atinge, né, a luta antirracista, só atinge a dignidade desse segmento extremamente importante da população brasileira, né, que, pelo nosso passado colonial, continua sendo aqueles mais pisoteados pela ordem burguesa e autocrática no Brasil. Então, nada de novo no front, tudo continua a ser como era antes, no quartel do Jair Bolsonaro. É isso. Concluí, camaradas. Opa, terminou, Milton? Vocês conseguiram ouvir? Teve algum problema? Não, acho que a minha internet caiu. Ah, certo. Aí eu vi que você tinha terminado já, mas Certo. então, vamos dar sequência. Túlio, então passa aí seus comentários para a gente caminhar para o final. Tá. Ótima análise do professor Milton, sempre aprendendo aí com o professor, camarada Milton Pinheiro. Só destacar que os projetos, né, desse governo, do governo Bolsonaro, em relação à educação, eles seguem, né, como, no caso, o Futurice, né, a perspectiva do governo, principalmente aí forçando as universidades, institutos federais, CEPETs, a voltar às aulas, mesmo sem condições, né, a ausência de reajuste das bolsas de iniciação científica, também das bolsas da CAPES e do CNPq, né, a mudança e desfavorecendo principalmente a área de ciências humanas e sociais, o ataque contra a autonomia universitária, que se manifesta ainda na lista tríplice, e a tendência do governo Bolsonaro de nomear somente aqueles reitores que estejam alinhados, né, à sua política ultra neoliberal, autoritária. Essa tendência, ela tende a continuar, principalmente com o governo Bolsonaro. Enquanto tivermos o governo Bolsonaro, esses projetos, como o projeto Escola Sem Partido, que sofreu uma derrota no Supremo Tribunal Federal, mas o projeto de militarização das escolas, a retirada de investimento público da educação pública, né, o enfraquecimento das áreas de ciências humanas e sociais, esses projetos vão dar sequência. O Futures, que aponta para a mercantilização da educação, para o fim da extensão universitária, vão dar sequência. Por isso, vai ser muito importante, nos próximos períodos de lutas, fortalecer as entidades estudantis, garantir que as entidades estudantis tenham cada vez mais uma postura de independência em relação à reitoria e sem ilusões de diálogo com os setores desse governo, né, como tem parte do movimento estudantil. É necessário fortalecer as entidades estudantis, o movimento sindical e popular ligado à educação, defender a educação popular, que se manifesta através do ensino de jovens e adultos, né, da EJA, da educação quilombola, da educação do campo, esses projetos que são muito importantes, da educação indígena, da licenciatura indígena, são importantes. Nesse processo de retorno às atividades
agora com a pressão do governo para o retorno das atividades remotas, mas depois, futuramente, das atividades presenciais, teremos muitas lutas. E será necessário fortalecer o Encontro Nacional de Educação, fortalecer as articulações unitárias do movimento estudantil com o movimento técnico-administrativo, com os docentes, para barrar aí essa tendência à mercantilização da educação no nosso país e construir um projeto alternativo, como o Andes defende, como defende o movimento Universidade Popular, né, que é fundamental. Né, retomar alguns princípios elementares da reforma universitária, como a questão da autonomia, a universidade cada vez mais vinculada para atender, através do ensino, pesquisa e extensão, as demandas do povo trabalhador brasileiro, fortalecer esse vínculo com os movimentos sociais, será fundamental nesse próximo período, independente de quem esteja à frente do Ministério da Educação. Eu costumo falar bastante aqui nas análises que tudo que é ruim pode piorar, pode dar sequência aos avanços aí, e a pauta do ministro anterior, ela deve estar contemplada com esse novo ministério, até porque fazem parte do mesmo projeto ultraliberal e bastante autoritário, que é o projeto do governo Bolsonaro. Por isso que é fundamental avançarmos na luta, fora Bolsonaro, Mourão, Guedes, e construir uma alternativa popular cada vez mais necessária para o nosso país, no campo da educação, defender a educação pública, popular, laica, crítica, e defender também aí uma perspectiva estratégica para a educação, pensarmos uma educação para além do capital, a partir das experiências que a pedagogia socialista já se desenvolveu ao longo da história da humanidade. Teremos muitas lutas e a esquerda no campo da educação ela é majoritária e devemos cada vez mais fortalecer essa luta necessária para derrubar o governo Bolsonaro. Na trincheira da educação, teremos muita disposição para a luta nesse próximo período, independente de quem for nomeado ministro. E concordo com a análise que esse ministro ele segue em sintonia fina com o Bolsonaro, com essa ala ideológica, né, que faz parte da totalidade do governo Bolsonaro, que é uma ideologia ultra-reacionária que devemos combater. Ok, obrigado, Túlio. Obrigado, Milton. Vocês querem fazer uma breve consideração final? Ou podemos despedir e Olha, encerrar? rapidamente, eu acho que a conjuntura está sinalizando alguns processos de avanço das nossas lutas, né? Dia 10 de julho é um dia nacional do Fora Bolsonaro, um momento de rearticular essa mobilização em outro patamar, né? Esse espaço tem contribuído bastante para refletir de forma diversa, né, o cenário da política. Sempre aprendo muito com as suas observações, Ariel, as suas indagações. A presença de Túlio enriqueceu nessas duas últimas jornadas o nosso debate, né? A palavra de ordem continua sendo a mesma: expulsar os fascistas das ruas e tirar Bolsonaro Mourão do comando da República. Então, vamos em frente. Obrigadão. El?
O Ariel